Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius, consultor tributário da área estadual. Olá pessoal, eu sou Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual. E nesse episódio do ITC News em Debate, nós vamos falar sobre o aumento da alíquota interna do ICMS em diversas unidades federais. E o tema da alíquota majorada, ele acaba sendo bem complexo porque não tem só um motivo que gerou esse aumento generalizado em alguns estados. Por exemplo, lá no final de 2021, teve uma discussão envolvendo lojas americanas, onde ela discutiu com o estado de Santa Catarina, sim, foi uma discussão no estado de Santa Catarina, sobre a alíquota da energia elétrica e do serviço de comunicação. Porque eles estavam alegando que aquela alíquota majorada, que antes tinha a alíquota de 25 aqui no nosso estado, eles falaram que era inconstitucional. E por que isso? Porque lá na Constituição, definida por ICMS, que ele pode ser essencial. Não é obrigatório. Mas o fato dele não ser o fato dele poder ser essencial não quer dizer que ele pode pegar mercadorias que são consideradas essenciais e majorar. Então a discussão foi em torno disso. E apesar do Estado ter argumentado que ele majorou a alíquota para evitar o consumo excessivo de energia elétrica, etc., ainda assim deveria ser feito por outros meios que não pela alíquota. O STF acabou dando para lojas americanas a possibilidade de comprar com a alíquota geral e também uma modulação para todos os estados que a partir de 2024 não poderia haver alíquota majorada para esses produtos. E na decisão acabou sendo majorado não só para energia elétrica e serviço de comunicação, acabou englobando outros tipos de mercadoria, dentre eles o combustível. Exatamente. Então já havia essa previsão de aumento de redução da alíquota para 2024, porém uma modulação para 2024 com o tempo para os estados fazerem um planejamento, então havia já um cronograma estabelecido. Engraçado que a gente vai falar desse assunto de aumento de alíquota interna e é inevitável a gente falar do histórico que levou a isso, que é extremamente importante para se entender. Né? Se é pego como um fato isolado, fica só com aquele semblante de aumento de impostos. Os estados estão aumentando os impostos, mas a gente tem que... E tem a causa ali, tem né, que gerou levar em tudo consideração o que causou isso. Então, quando ocorreu essa modulação de 2024, houve a opção do governo de sair com um projeto de lei complementar, que depois resultou na Lei Complementar 194 de 2022, para já antes desse prazo de 2024, reduzir as alíquotas de combustível, energia elétrica, comunicação, para o patamar das alíquotas para os demais produtos. Então, se a alíquota interna do ICMS geral era de 17%, por exemplo, combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação também deveriam ser levados a 17%. Então, isso pegou os estados de surpresa, com pouquíssimo tempo para poder se adaptar a essa decisão. Então, já com uma previsão orçamentária X, que de repente tiveram uma perda gigante. E aqui em Santa Catarina, por exemplo, desde muito tempo, o setor de combustíveis sempre foi o setor que mais gerou arrecadação para o estado. E vinha de arrecadação recorde, né? Pelo aumento da gasolina que houve também com a questão como é uma alíquota proporcional, com a gasolina aumentando, houve também arrecadação recorde. E o problema para os estados, no caso, para o contribuinte até que foi vantagem, para os estados, porque quando o estado que ele quer aumentar uma alíquota, ele tem que respeitar um certo prazo, que ou não pode ser no mesmo ano em 90 dias. Mas para redução, é efeito imediato. Então, quando chega aquela lei complementar federal que diz que o teto é a alíquota geral do estado, para aqueles estados que estavam cobrando acima daquele teto, eles tiveram que, no mesmo momento, diminuir aquela alíquota. Não poderiam cobrar aquela alíquota majorada. E tem todo aquele reflexo no orçamento. Afinal, na conta do direito público, sempre quando tem uma receita, tem uma despesa já vinculada que provavelmente era o esperado pelo fisco e acabou perdendo de uma maneira imediata. E esse assunto ganhou muito mais potência com o aumento dos combustíveis, que até já foi objeto em até outros programas aqui do ITC, sobre a explicação do aumento do combustível. O ICMS do combustível em Santa Catarina, por exemplo, ele nunca aumentou. A alíquota de 25% ela está aí há mais de 20 anos. Não teve nenhum tipo de movimento do estado de Santa Catarina para aumentar o ICMS dos combustíveis. Tá? Só que o ICMS foi colocado como vilão da situação do preço do combustível, mas na verdade o que causou aumento muito principalmente
foi o PPI, que foi a paridade com o preço internacional, e como o preço do petróleo estava aumentando muito no mercado internacional, isso levou o preço do combustível para cima, com a Petrobras ia seguir o preço internacional, e o ICMS é um imposto, como o Gustavo já falou, proporcional, certo? Então, se o preço aumenta, né, nós temos o PMPF, que esse PMPF não tem nada demais, ele é uma média dos preços praticados pelos postos, então se o preço da gasolina sobe, o PMPF também vai subir, isso não é um aumento do ICMS afinal. Então, tirando o ICMS 25%, se o preço praticado aumenta, o ICMS aumenta por valor também, já que ele é uma proporção. E aí, o que foi feito para tentar conter esse aumento desenfreado do combustível? Foi feito o congelamento do preço de pauta, certo? Então, se o preço de pauta era X em determinada data, ele ia ficar daquele valor até, se não me engano, o final desse ano. Até o final desse ano foi congelado. Na verdade, até um determinado tempo foi congelado e depois eles criaram uma regra para que o preço fosse o resultado da média móvel dos últimos 60 meses. Né? Então, evitando assim que o PMPF desse um salto muito alto em relação a um mês anterior, por exemplo, 2 meses anteriores. Então, eles congelaram por um determinado tempo e depois determinaram que fosse a média móvel dos últimos 60 meses. Isso tudo para tentar controlar o aumento do preço dos combustíveis. Então, foi uma política artificial para tentar conter uma política de preço da Petrobras, que é o PPI, certo? Então, isso tudo tendo um reflexo grande na sociedade, com o aumento da gasolina e a população reclamando, o que o governo decidiu foi adiantar essa decisão do STF, no meio da Lei Complementar 194, e abaixar, vamos dizer, entre aspas, na marretada, a alíquota do imposto. E apesar de beneficiar os contribuintes e ter dado uma controlada, pelo menos temporária, no aumento dos do preço dos combustíveis, acabou que os estados perderam a arrecadação, que eles já contavam com aquela arrecadação. E os estados mais necessitados, eles tiveram que tomar algumas alternativas. Então eles podem definir a alíquota geral daquele estado, não tem um limite para isso. Porque o limite que foi colocado para a alíquota dos combustíveis não pode ser acima da alíquota geral. Se o combustível é um setor estratégico, a gente precisa aumentar a arrecadação. Eu não posso botar ele uma alíquota diferenciada. Só posso botar a alíquota normal. O que a maioria dos estados fizeram? Pegaram aquela alíquota normal e acabaram aumentando. E qualquer reflexo, ainda que mínimo, na alíquota geral, reflete em uma série de outros produtos, inclusive o combustível, que muito provavelmente foi o alvo principal, que é bastante consumo, ainda mais com o aumento que tem a tendência ainda de aumentar durante todo o ano de 2023. Sim, lembrando que quando a Lei Complementar 194 ela foi sancionada com um veto de uma determinada compensação, salvo engano, do Fundeb, ou seja, ia ter uma determinada compensação se os estados perdessem arrecadação, porque o que se apostava era um fenômeno chamado da curva de Laffer, né, que você reduz a alíquota dos tributos, só que pelo fato de ter um aumento de consumo, a arrecadação fica no mesmo nível, visto que as pessoas consomem mais, recolhem e acaba tendo mais ICMS, porque as pessoas consumiram, e acaba, mesmo tendo uma alíquota menor, arrecadando o mesmo de ICMS, se tivesse uma alíquota maior, as pessoas consumissem menos. Só que o que se verificou em diversos estados é que houve perda real, certo? Ainda com o aumento de consumo da gasolina. Então, os estados judicializaram essa questão e levaram para o STF uma ação que ainda está rolando, por mediação do ministro Gilmar Mendes, para compensação pela União dos estados. Já tiveram alguns estados que, se não me engano, já conseguiram algum tipo de compensação para abater da dívida que eles têm com a União. Só que tem muito estado que está aumentando, que aumentou, né, ano passado a alíquota dos combustíveis novamente, dizendo que aquela alíquota não vai ter efeito se a União compensar as perdas. Mas se a União, por exemplo, o estado de Rondônia. Né? Exatamente. Se a União não compensar as perdas, a alíquota do combustível vai voltar a como era, independente da Lei Complementar 194. Mas grande parte dos estados que realmente estavam com dificuldades financeiras fizeram o quê? O Gustavo acabou de falar. Não vamos conseguir recuperar nossas receitas junto à União, a judicialização está demorando, então tudo bem, vamos aumentar a alíquota interna de todos os produtos e assim a gente compensa a perda de arrecadação com os combustíveis. Sendo uma alternativa, sendo a melhor alternativa ou não, o fato é que isso vai ter um impacto relevante. Para os contribuintes, para quem mexe com o ICMS, qual que vai ser o real impacto? Vai ter que começar a verificar as alíquotas novas daqueles produtos, principalmente em questão quando envolve operação interestadual, que vai ter interferência no CMSST,
vai ter interferência no diferencial de alíquotas, então é sempre bom colocar. A gente tem aqui uma listagem, né, que a gente vai falar para vocês dos estados que já aumentaram. E se ainda houver alguma alteração de alíquota de mais algum estado, não vai ter efeitos esse ano, por causa do princípio constitucional, que não pode ter lei publicada, não pode ter aumento de alíquota no mesmo ano que a lei foi publicada. Então, todo esse aumento que a gente vai falar foi publicações que aconteceram no final do ano passado, que vão começar a produzir efeitos ou final de março ou início de abril, variando aí de estado para estado. Exatamente. Então, mas Santa Catarina não aumentou a alíquota geral. Não, Santa Catarina não aumentou a alíquota geral. Mas você tem que estar atento a essas mudanças de alíquota justamente pelo que o Gustavo falou. Você vai vender para outro estado por não contribuinte do ICMS, há o DIFAL. Esse DIFAL é a diferença entre a alíquota interna do estado de destino pela alíquota interestadual. Então, se algum estado aumentou a alíquota, isso vai impactar na sua operação. O CMS-ST, como o Gustavo falou, é a mesma coisa. A alíquota interna é levada em consideração para o cálculo. Portanto, você também vai ter um aumento de ICMS nesse tipo de operação interestadual. E estar preparado para isso é saber modificar os seus preços e para poder praticar preços que você acabe não perdendo por conta desse aumento do ICMS. Exatamente. Ainda mais pelo fato do ICMS ser por dentro, a alíquota vai interferir na formação do preço de venda. Quem não leva isso em consideração acaba podendo ter um prejuízo ou não praticando um valor competitivo quanto deveria. Exatamente. Temos aqui uma listagem dos estados que aumentaram a alíquota para ficar registrado no vídeo e você poder conferir e já se preparar para esses aumentos. Tá? Então, tivemos aumento no estado do Acre, a alíquota foi de 17% para 19%, com efeitos 1º de abril de 2023, esse ano. Alagoas, aumento de 17% para 19%, também efeitos em abril desse ano. Amazonas, de 18% para 20%, efeitos dia 29 de março desse ano. Bahia, de 18% para 19%, com efeitos dia 22 de março desse ano. Maranhão, de 18% para 20%, com efeitos também em abril desse ano. Pará, de 17% para 19%, com efeitos no dia 16 de março desse ano. Paraná, de 18% para 19%, com efeitos a partir do dia 13 de março desse ano. Piauí, aumento de 18% para 21%, com efeitos em 8 de março desse ano. Rio Grande do Norte, de 18% para 20%, com efeitos a partir de abril desse ano. Roraima, de 17% para 20%, com efeitos em 30 de março desse ano. Sergipe, de 18% para 22%, com efeitos dia 20 de março desse ano. E Tocantins, de 18% para 20%, com efeitos para abril desse ano. Então, esses foram os estados que aumentaram suas alíquotas internas para compensar essas perdas com combustível, energia elétrica e comunicação. E aí, a alteração em alguns foi mínima, 1%, a maioria foi aí, teve um acréscimo de 2%, mas como a gente viu, é um acréscimo de 2% para a maioria das mercadorias. Então, o reflexo e o impacto disso para o Estado vai ser muito benéfico no quesito de arrecadação. Quem acaba sofrendo é o contribuinte, ainda mais que quando se trata de tributo indireto, como é o ICMS, quem acaba sofrendo mais essa penalização, pelo menos das alíquotas, acaba sendo a população de baixa renda. Exatamente, você vai subsidiar o preço do combustível na bomba e vai acabar tendo efeito contrário no mercado quando for comprar as compras do mês, por exemplo. Então, inevitavelmente a inflação vai aumentar, porque os preços dos produtos aumentam também pelo aumento do ICMS, já que o ICMS foi posto por dentro, como o Gustavo falou. Então, há um problema social contido nesse tipo de medida. Mas ficamos atentos a eventuais mudanças e esperamos que o ICMS volte aos patamares anteriores no ano que vem, se ocorrer a compensação por parte da União dessas perdas com o combustível. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso ITC News em Debate. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e até mais. Até mais.